Shalom! Aqui é o pastor Marcos Aurélio. Nós estamos aqui na Congregação Messiânica no Brasil, CMB no Brasil, aqui no Itaim Paulista. E hoje, em especial pelo canal no YouTube também, iremos transmitir a nossa mensagem hoje, que na realidade é um estudo bíblico sobre um tema extremamente importante. O que a gente sabe, irmãos, no contexto religioso, é que há muitos ensinos que não são correspondentes, ou não correspondem às Escrituras Sagradas. Então existem muitas crendices, muitas datas festivas que são dedicadas ao Messias Yeshua, mas que não representam dentro da realidade que ele estabeleceu. Então nós vamos falar hoje sobre um tema bastante interessante. Nós vamos observar ali, irmãos, o PowerPoint, que traz uma interrogação. Sexta-feira Santa? Muitas pessoas acreditam que esse termo está relacionado a uma data que fala sobre a morte de Yeshua HaMashiach. Então, quando se fala na morte de Yeshua, logo se vem à mente, até pela tradição, a tradição religiosa que a gente vive, já se fala sobre a morte de Yeshua. Mas o que eu gostaria de desenvolver com vocês hoje aqui? Precisamos desenvolver esse assunto, porque o que faz na Sexta-feira Santa, então, seria a morte de Yeshua. Mas a Bíblia, as Escrituras Sagradas, realmente falam sobre a morte dele numa sexta-feira? Então a nossa regra de fé é as Escrituras Sagradas. Então nós temos que ir até ela, consultá-la, examiná-la, para termos certeza de que não estamos envolvidos em mais uma crendice ou naquilo que nós chamamos de engano religioso. Veja bem, olha só o que diz o Senhor Yeshua HaMashiach em relação à sua morte e ressurreição. Mateus capítulo 12 e verso 40, nós temos em Mateus capítulo 12, versículo 40, nós vamos abrir aqui a nossa Bíblia para lermos esse versículo, que diz assim: eu vou ler a partir do versículo 39. Mas ele lhes respondeu e disse: uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal senão o do profeta Jonas. Então, em relação à sua morte e ressurreição, morte propriamente dita, ele disse que ele daria um sinal. E qual é esse sinal? O sinal do profeta Jonas. Então ele está se referindo ao que aconteceu com Jonas. O que aconteceu com Jonas? Aí no versículo 40. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. Então ele está dizendo que, assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim também o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no seio da terra. Veja bem que ele é muito específico. Ele está falando do profeta Jonas. O que aconteceu com o profeta Jonas? Ele foi engolido pelo peixe. Quanto tempo Jonas ficou no ventre do peixe? 3 dias e 3 noites. Está sendo bem específico. Então não foi um dia, um pedaço do outro, um pedaço de uma noite, não. Foram 3 dias e 3 noites. Ele está falando que, assim como aconteceu com o profeta Jonas, em relação ao tempo, ele está falando sobre o tempo que ele ficará, ou ficaria,
no seio da terra. Então vamos analisar os fatos, vamos acompanhar o nosso PowerPoint para entendermos melhor essa questão. Veja bem, quando se fala em Sexta-feira Santa, já pensamos na morte do Messias Yeshua e naturalmente vem à mente o domingo de Páscoa. Então nós temos aí duas datas que nasceram a partir da morte e ressurreição de Yeshua. Você tem uma data fixa, né, que seria o domingo de Páscoa, e você tem a Sexta-feira Santa. O contexto religioso que se originou a partir do Império Romano, e aí nós temos que ter maturidade para entendermos isso, de que realmente no Império Romano originou-se alguns segmentos religiosos, tá? Então nós temos o Império que virou religião, que é o catolicismo romano, e do catolicismo romano nós temos o protestantismo, e hoje se chama de forma mais popular evangélico. Então catolicismo romano, protestantismo e hoje mais popularmente conhecido como evangélicos. Tudo isso vem de um segmento que foi o Império Romano. E eu falo isso com base nos ensinamentos que dão tanto o catolicismo romano quanto o protestantismo e o evangélico, no que diz respeito à sua teologia, é praticamente a mesma coisa, salvo alguns pontos, como imagem de escultura, adoração de imagem de escultura, ou a conservação de imagens de escultura dentro dos seus templos, mas o resto é praticamente a mesma coisa. O fundamento, então, os fundamentos são os mesmos, e tudo isso se originou a partir de conclusões que aconteceram dentro dos concílios ainda administrados pelos imperadores. Então, o contexto religioso que se originou a partir do Império Romano sustenta a tese de que Yeshua morreu numa sexta-feira e ressuscitou no domingo. Todas as festas desses segmentos são estabelecidas anualmente com base nessa tese. Muitos se dão ao trabalho, ou melhor, muitos nem se dão ao trabalho de saber se as comemorações em torno desta crença estão em conformidade com os ensinos e acontecimentos revelados nas páginas das Escrituras Sagradas. Quando você ouviu, por exemplo, falar em Sexta-feira Santa, você chegou a pesquisar alguma coisa a respeito? Quando lhe falaram em domingo de Páscoa, você procurou entender o que era o domingo de Páscoa? Qual era a origem? Não, simplesmente a gente vai ouvindo, vai assimilando e daqui a pouco já está praticando. Mas precisamos entender, irmãos, a origem dessas crenças. Porque se não há um fundamento, a minha fé fica vazia, é abstrato. Então toda a fé, embora a fé por si só é algo abstrato em si, porque ninguém pega a fé, inclusive a Escritura fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, não é? E a prova do que não se vê. Então o que não se vê é abstrato. Mas veja que a nossa fé, no que diz respeito a crenças, a doutrinas, precisa ter seus fundamentos. Quando não se tem fundamento, fica muito mais abstrato, ok? Então, ali está dizendo o seguinte, que muitos não se dão o trabalho de pesquisar e saber se essas crenças estão em conformidade com o que as Escrituras Sagradas revelam, porque ela é a nossa fonte de ensinos, é a nossa fonte de conhecimento. Então vamos lá. Quando falamos em morte e ressurreição do Messias Yeshua, há algumas observações a serem feitas. Observações essas que podem mudar a nossa visão sobre essa crença. Que crença? Morte na sexta e ressurreição no domingo. Essas observações podem até jogar por terra dogmas sustentados por esses segmentos religiosos. O que disse Yeshua sobre sua morte e ressurreição? O que foi que ele disse? Então, alguns dos escribas, nós demos já isso no início, eu vou repetir, vou enfatizar a questão do que ele falou.
Então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra, dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu e disse: uma geração má e adúltera pede um sinal. Eles queriam um sinal de quê? Um sinal de que ele era o Messias. Olha só isso. Todos os fariseus, os principais da sinagoga, eles queriam saber qual era o sinal que Yeshua ia demonstrar de que ele seria o Messias. E Yeshua deu vários sinais de que ele era o Messias. Diversos sinais. Foi muito claro todas as revelações que ele fez como Messias. Então eles queriam um sinal de que ele era o Messias. Olha só. Uma geração má e adúltera pede um sinal. Porém, não se lhe dará outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Yeshua está dizendo que o sinal que ele vai dar de que ele é o Messias é o sinal do profeta Jonas. E qual é o sinal do profeta Jonas que ele está dizendo? Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Olha só. Então, sexta-feira à tarde, sábado, domingo de manhã, já fica claro que não dá 3 dias e 3 noites. Ah, pastor, mas isso não tem problema. Ah, isso é apenas um detalhe. Não é não. Muitas crenças nascem do nada. E as pessoas seguem essas crenças que foram criadas do nada. Não tem fundamento. E o seu significado pode estar relacionado à idolatria. Então precisamos tomar cuidado com isso. Os fariseus pedem um sinal para Yeshua, uma espécie de comprovação de que ele realmente era o Messias. Então, ele fala sobre sua morte e ressurreição. Isso é literal ou simbólico? 3 dias e 3 noites é literal ou é simbólico? Não fica difícil concluir que a morte na sexta, como defende a tese, no fim do dia e ressurreição no domingo, de manhã, não contemplam o sinal que Yeshua deu aos fariseus. Temos aqui, o que temos aqui, a nível de dias inteiros, apenas a parte do sábado. Então, o único dia realmente, dentro desse contexto, da morte na sexta e a ressurreição no domingo, o único dia inteiro, dia e noite que temos é o sábado. Que aí tem o dia inteiro do sábado e a noite inteira do sábado. Mas o dia inteiro propriamente dito é só o sábado. Nós temos um fragmento da sexta e outro fragmento do domingo. Então já não contempla o sinal que Yeshua está dando. Se as coisas fossem realmente desta maneira, ficaria muito confuso. E realmente ficaria, porque Yeshua falou uma coisa e no que diz respeito à sua morte e ressurreição não aconteceram como ele falou. Então precisamos nos libertar de crenças que não correspondem à realidade das Escrituras e nos apegar aos fatos de época e ao que os evangelhos realmente revelam. E aí é que está. A Escritura, ela foi deixada para nós a examinarmos, mas nem todos estão interessados em examinar as Escrituras e acabam ficando somente com aquilo que se fala, passa a acreditar naquilo que falam apenas. Então a Bíblia, ela não está nas nossas mãos à toa, ela está nas nossas mãos para que nós possamos estudá-las. Muito bem. Não podemos esquecer que o texto, ou melhor, o contexto do qual estamos tratando, é contexto judaico. O contexto é judaico. Então nós estamos tratando aqui de algo que está fora da nossa realidade cultural. Nós estamos falando de contexto judaico. Yeshua era judeu e nós estamos falando de profecias judaicas. Não podemos esquecer que o contexto do qual estamos tratando é judaico e gira em torno das celebrações anuais judaicas, pois a Páscoa é uma celebração judaica. A Páscoa é uma celebração judaica.
É claro que ela foi ocidentalizada, foi adaptada a novos costumes, foram colocados aí outros ingredientes, como ovo de chocolate, foram colocados personagens como um coelho, mas a Páscoa é uma festa judaica. E nós precisamos ir na origem. Se Yeshua é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele deveria cumprir todo o simbolismo da solenidade de Pêssah, que é Páscoa. Pois Pêssah já revelava o seu sacrifício. Olha só, João capítulo 18, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 28 e 29, diz assim: no dia seguinte, João viu Yeshua que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro que eu. Então, quando João Batista o viu, ele disse: eis o Cordeiro de Deus. E o que era imolado na cerimônia de Pêssah? No 14 de Aviv, à tarde, era imolado o cordeiro. O cordeiro cujo sangue fez com que Israel não sofresse os danos da morte, quando o espírito da morte foi enviado em todo o Egito. Então o sangue do cordeiro os protegeu. E todos os dias também era sacrificado animais no templo, porque o sangue era o que purificava os pecados do povo. Então, em relação à Pêssah, a Páscoa, então você tem a figura do cordeiro e o sacrifício desse cordeiro, cujo sangue era espargido. Amém? Então, diz assim: todo judeu que comemorava a Pêssah o fazia celebrando o quê? A saída do Egito. Isso é natural. Mas involuntariamente celebravam o sacrifício de quem? Do Messias. Involuntariamente eles celebravam o sacrifício do Messias, pois aquele cordeiro que foi imolado no Egito, cujo sangue foi passado nos umbrais das portas, já simbolizava o sacrifício do Messias. Pois o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, como um sinal que livrou Israel da morte, é uma espécie de sombra que aponta para o sangue de Yeshua, que nos liberta e nos purifica do pecado, ou seja, nos livra da morte. Olha como a simbologia é perfeita. E aí continua: Pêssah é uma figura messiânica. Pêssah realmente é uma figura messiânica. Por isso ele disse: façam agora em memória de mim até que eu venha. Então Yeshua, ele fala no jantar do Seder junto com os seus discípulos, que o pão e o vinho que estavam ali na mesa do jantar do Seder, agora simbolizariam o quê? O seu sangue e o seu corpo. Ele diz: agora façam em memória de mim, ou seja, vocês não vão fazer mais em memória da vossa saída do Egito. Vocês vão fazer agora em memória de mim, até que eu venha. Estava, pois, nós vamos ler aqui Lucas capítulo 22, verso 1 e 2, que diz assim: estava, pois, perto da festa dos pães ázimos, chamada Páscoa, e os principais dos sacerdotes e os escribas andavam procurando como o matariam, porque temiam o povo. Então, estava chegando a data de Pêssah e também a data da festa dos pães ázimos, e os sacerdotes estavam pretendendo o quê? Matá-lo. Estavam articulando, planejando matá-lo. Em Lucas capítulo 22, ainda no capítulo 22, versículo 19, o texto diz assim: e tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto agora em memória de mim. Então, chegando a data da Páscoa, ele pegou o pão e falou: esse é o meu corpo, que é entregue por vocês. Façam agora isso em memória
de mim. Agora, olha só que equívoco, e eu aqui quero abrir um parênteses. Muitas pessoas, por causa deste fazer em memória de mim, ou todas as vezes que vocês fizerem, façam em memória de mim, acha que você pode celebrar uma ceia todo mês, uma vez por mês, quando a Escritura não fala isso. Páscoa tem data. Yeshua morreu na data da Páscoa judaica. Por quê? Porque ele era o cordeiro de Pêssego. Então eu não posso celebrar qualquer dia, qualquer mês. Não, tem mês. A Escritura dá dia e mês para ser celebrado, inclusive os detalhes de horário. E nós vamos falar sobre isso. Veja bem, pelo que vemos, todo o assunto gira em torno das celebrações judaicas. Então precisamos o quê? Contextualizar. Eu não posso pegar e simplesmente sair acreditando em tudo que me falam. Morreu na sexta, ressuscitou no domingo. Mas a Escritura fala assim, a revelação bíblica é essa. Então a primeira coisa que eu preciso entender é que nós estamos falando de contexto judaico, festas judaicas. Então este assunto eu preciso contextualizar a realidade judaica e não a minha visão ocidentalizada das religiões que nasceram tempos depois da morte de Yeshua HaMashiach. Não posso. Então vou para onde? Para as Escrituras. Então vamos contextualizar. A Páscoa judaica é celebrada todos os anos. Em que dia? No dia 14 do mês de Aviv, no calendário judaico. É importante enfatizar que estamos falando aqui de calendário judaico, meses judaicos, portanto o contexto é judaico. Devo insistir nesta questão por causa do contexto das festas judaicas. Então, por que nós estamos enfatizando tanto sobre essa questão de calendário judaico, festa judaica? Para que a gente entenda, irmãos, que nós estamos falando de literatura judaica. A Bíblia em si, ela é literatura judaica. Então eu preciso, no mínimo, ter uma mentalidade aberta para saber que eu estou lidando com uma literatura que não faz parte da minha cultura, ou não da cultura ocidentalizada, ou das religiões ocidentalizadas e modernas. Então eu preciso ter a mente aberta para isso. E estar aberto ainda para coisas que eu ainda não conheço. Se eu me fecho dentro de um conhecimento, eu me privo de novas revelações. E eu não posso ser privado de novas revelações, uma vez que nós temos em torno de nós tantos segmentos religiosos, tantas igrejas, tantos ensinos diferentes uns dos outros. Então o que vai me salvar de todo tipo de engano religioso, crendice, falácia, é o estudo das Escrituras Sagradas, ok? Então, nós estamos falando das festas judaicas, que são festas celebradas na primavera. São elas Pêssego, que é a Páscoa, o Hag Matzot, que é a festa dos pães asmos, o Matzah. Nós temos as primícias e Shavuot, que é o Pentecostes, a festa das semanas, são festas da colheita, ok? Essas festas também são chamadas de Shabat. Também são chamadas de Shabat, porque são feriados anuais. Não estamos falando aqui do Shabat semanal, mas no hebraico, essas festas também são chamadas de Shabat. Vai diferenciar no grego, que são chamados de Sabaton. Então nós temos aí o Sabaton. Essas festas anuais são chamadas no grego de Sabaton, mas no hebraico é Shabat. Então por isso que muita gente se confunde sobre essa questão. Porque quando se fala da festa dos pães ázimos, por exemplo, Hag Matzot, o texto bíblico traz a palavra sábado, porque grande seria ou será aquele sábado.
Aí então estão achando, as pessoas pensam que estão falando do sábado semanal. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Agora, mais tarde, ou atualmente, né, para que não houvesse essas confusões, quando se fala em celebrações anuais e pelo fato de chamar Shabat, achar que é o sétimo dia da semana. Essas datas começaram a ser chamadas de Yom Tov. É um Yom Tov. Pensa, Yom Tov. Festa dos Pães Asmos, Yom Tov, que significa dia bom, para não serem confundidos com o Shabat semanal. Outra coisa importante é que no calendário judaico a noite antecede o dia. Nós aqui acreditamos o quê? No dia e noite. Eu digo a forma cultural, a cultura é dia e noite, mas no calendário judaico não é assim. No calendário judaico a noite antecede o dia, como no Gênesis, como no Bereshit. Então a noite antecede o dia. Eles seguem dessa forma, conservando a contagem de dias desde o princípio. E aí nós temos isso em Gênesis, Bereshit, capítulo 1, versículo 5. E foi à tarde e manhã o primeiro Yom. Então, à tarde e manhã, primeiro Yom. Tá? Yeshua participa do Seder, que era realizado no pôr do sol do dia 13 de Aviv. Ou seja, na noite do 14 de Aviv. E naturalmente já era período de Pêssah, mas ainda não era o horário para o sacrifício dos cordeiros. Os cordeiros eram imolados no templo no 14 de Aviv à tarde. Então, entenda essa parte que é importante. Quando deu o pôr do sol do 13 de Aviv, já entra o 14 à noite. Lembrem que a noite antecede o dia. O dia 14 de Aviv é o dia que os cordeiros são imolados, mas eles são imolados à tardezinha do 14. Então a noite vem primeiro. E é no 14 de Aviv, à noite, que Yeshua está reunido com seus discípulos. Quando entra o 14, Yeshua está participando de um jantar, que é o jantar do Seder. Ele está com seus discípulos, ok? Então, em Êxodo, capítulo 12, versículo 6, nós percebemos o que ali? O que o texto nos revela? O horário dos cordeiros serem imolados, olha lá. E o guardareis até o 14º dia do mês, que é o dia 14, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Então o cordeiro só poderia ser sacrificado à tarde. Yeshua está reunido com seus discípulos no 14 à noite, na entrada do 14 à noite, no jantar do Seder. Então ia passar toda a noite, depois o dia, aí à tarde o cordeiro ia ser sacrificado. Então aí nós temos o que? Muitas coisas ainda para acontecer, né? Bem, esses fatos estão em Mateus capítulo 26, do verso 18 ao 75. E aí você vai ver o que? A demonstração do Seder. Ele foi preso durante a noite. Veja bem, em todo esse capítulo, ele foi preso, ele foi julgado durante a madrugada, foi levado às autoridades romanas, ele foi açoitado, colocaram um manto de púrpura nele, a cúpula do templo então pediu sua morte e Pilatos então levantou as mãos. Então, quando Yeshua sai do jantar do Seder para o Monte das Oliveiras, depois no Getsêmani, ele foi preso. Então ele foi preso durante a noite, durante a madrugada ele foi julgado. Já de manhãzinha ele foi levado às autoridades romanas, foi levado para ser ali, ele apanhou, né? Ele levou muitos açoites, levou muitos açoites. Depois colocaram essa roupa nele, um manto de púrpura, e a cúpula do templo então pediu a sua morte. Então foi quando Pilatos pediu
lavou as suas mãos e ele foi então levado para um lugar chamado Gólgota, levando nos ombros a madeira, a estaca, né, onde ele seria ali sacrificado. Então o que a gente vê aqui, amados, é uma contextualização dos fatos que trazem muita elucidação em relação ao que realmente aconteceu naquela data, né? Vamos lá. E chegada a hora sexta, esse texto aqui está em Marcos capítulo 15, verso 33 ao 37, que veja bem, enquanto Yeshua estava indo para o Gólgota, e quando chegou lá, e chegada a hora sexta, houve trevas sobre a face da terra. Qual que é a hora sexta? Hora sexta é meio-dia. Então até nisso, as pessoas elas tendem a errar por não conhecer a contextualização dos fatos. Então estamos falando de realidade judaica, calendário judaico, horário judaico. Então no horário judaico, a contagem de horas também é diferente. Não se tem 24 horas direto. Você tem 12 horas de luz, né, que é o dia, e 12 horas de trevas, que é a noite. Está no Gênesis também. Então você tem 12 e 12. Então amanheceu, começa a contar. Primeira hora, segunda hora, terceira hora, quarta hora, quinta hora, sexta hora e assim por diante. Então a sexta hora, qual é o horário? É meio-dia. Então da sexta hora, como está dizendo ali, houve trevas sobre a terra até a hora nona. Então a hora nona é às 15 horas, 3 horas da tarde. Então do meio-dia até as 3 horas da tarde teve trevas. O que acontecia no templo exatamente nesse período? O que acontecia lá? Yeshua exclamou, então a hora nona, com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido é: meu Deus, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: eis que chama por Elias. E um deles ocorreu a beber uma esponja em vinagre e pondo numa cana deu-lhe a beber, dizendo: deixai, vejamos se ele virá, ou Elias virá tirá-lo, né? E Yeshua, dando um grande brado, expirou. Então Yeshua estava no madeiro durante o período de sacrifício dos cordeiros no templo. Então o que estava acontecendo no templo? Na hora que ficou trevas, da sexta hora até a nona hora, houve trevas. E neste tempo, neste momento, o que estava acontecendo no templo? Sacrifício dos cordeiros. Vocês acham que isso não é um sinal para os judeus? Exatamente no momento em que ele estava no madeiro, houve trevas. E este horário era o horário que estavam sacrificando os cordeiros no templo. Um grande sinal também, irmãos. Um grande sinal. Então Yeshua estava no madeiro, no 14 de Aviv, exatamente no horário em que os cordeiros eram sacrificados no templo. E aí você tem a confirmação da palavra de João Batista: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Yeshua cumpre Pessa. Ele cumpre o significado de Pessa na vida dele, nessa primeira manifestação. Então Pessa simboliza Yeshua, simboliza o Messias. Quando o período encerrou, ele expirou. Então os cordeiros eram mortos no templo, preparados. As pessoas levavam o cordeiro para casa, porque ele só era sacrificado no templo. Levavam para casa e até preparar este cordeiro, já ia dando a noitezinha, entrando já o 15 de Aviv, que é Hag Matzot, que é o que? A festa dos ázimos. Já comia o cordeiro com os pães ázimos. Então, é interessante entendermos o significado de Pessa.
que se cumpriu à risca na vida de Yeshua. Então o Mashiach, ele veio para cumprir as Escrituras. Ele mesmo disse em Mateus capítulo 5, verso 17: não cuidem que vim destruir a Torá ou os profetas. Eu não vim abrogar, eu vim torná-los plenos. É isso que ele falou. Olha só que coisa irônica. O próprio Yeshua disse que não veio abolir a lei, não veio abolir a Torá dos profetas. E aí o que fazem? Católicos, protestantes e evangélicos dizem que foi abolido. Mas Yeshua está dizendo que não foi, mas hoje afirmam que foi. E é irônico porque, veja bem, nós estamos falando de a lei de Deus. E muitos dizem, quem observa a lei está debaixo de maldição. Veja bem, a lei é de Deus, eu estou debaixo de maldição por obedecer a lei, por observar seus mandamentos. Não seria o contrário? Quando lemos o livro de Deuteronômio, Devarim, que inclusive está nas parashot deste mês, dessa semana, nós estamos lendo um livro extremamente interessante, e é lá que nós temos a emissão das bênçãos e também das maldições. E as bênçãos acontecem quando? Quando nós obedecemos, é o que está escrito lá. E quando que a maldição vem? Quando não obedecemos, quando saímos da presença do Eterno. Então a Escritura, ela fala algo completamente diferente do que ensinam aí fora. E é importante enfatizar que aqui nós não estamos falando de católicos, evangélicos e protestantes a nível de uma crítica, não. Nós estamos trabalhando aqui com fatos. Esses ensinamentos existem ou não existem? Existem. Estão em conformidade com a contextualização judaica, os ensinamentos do Eterno? Não, não estão. E isso é alguma ofensa? Não, essa é a verdade. Estamos trabalhando aqui fatos, ok? Então, que sinal maravilhoso para todos os que estavam testemunhando aqueles fatos. Em João capítulo 19, versos 31 a 34, o texto diz assim: os judeus, pois, para que no sábado, aí é onde acontece a confusão, para que no sábado não ficassem os corpos no madeiro, visto como era a preparação, e aqui eu quero fazer uma pausa rapidamente, porque nós temos ali, pois era para que não ficasse no sábado, no madeiro, porque era a preparação. Aí as pessoas entendem, a preparação é sexta-feira e o sábado é o Shabat. Então ele morreu realmente na sexta-feira, não. Nós estamos falando de festa judaica, Pessa. Pessa é a preparação para qual festa? Os cordeiros não eram imolados no templo? Então há toda uma preparação para quê? Para que no pôr do sol do 14 entra já Hag Matzot, que é os pães asmos. Os cordeiros já eram comidos, assados, já na festa dos pães asmos. Então no 14 de Aviv estava havendo uma preparação para o Shabat. Qual é esse Shabat? O sétimo dia da semana? É claro que não. É a grande festa, a festa dos pães asmos, que ocorria durante quantos dias? 7 dias. Então, a palavra Shabat, ou sábado ali, não está se referindo ao sétimo dia da semana, está se referindo à festa dos pães asmos. Por isso que é importante você entender que Yeshua morreu na data de Páscoa, que era já na sequência celebrada a festa dos pães asmos, amados. Então veja bem, pois era grande aquele sábado, rogaram a Pilatos que se lhe quebrassem as pernas e fossem tirados. Foram, pois, os soldados e, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro, ao malfeitor da direita e o malfeitor da esquerda, e Yeshua estava no meio. Um ou outro quebraram as pernas. Mas vindo a Yeshua e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu o quê? Sangue e água.
Lembra da rocha ferida por Moisés no deserto? Jorrou água. Yeshua, ele disse que ele era a água da vida. Então aí já é mais um sinal de que ele era o Messias. Mais um sinal. Muito bem. Aí nós temos as seguintes interrogações. Se era preparação para o quê? Se era sábado no texto, era o sábado semanal? Então nós já sabemos que a preparação não era para o sábado semanal, a preparação era o 14 de Aviv, onde era preparado os cordeiros, né, para que já ao pôr do sol no 15 de Aviv pudesse ser comido já com os pães ázimos. Era sábado semanal? Não, era Hag Matzot, era a festa dos pães ázimos. Então era uma sexta-feira que era a preparação. Bem, a gente ainda não sabe se essa preparação de Pêssah tinha caído por coincidência numa sexta-feira. Isso a gente ainda não sabe. Então é aqui que muitos se perdem. É nessa parte que muitos se perdem e nomeiam a sexta-feira como dia de morte e o domingo como ressurreição. Ainda que não daria 3 dias e 3 noites, porque este é o sinal que Yeshua falou que daria. Não podemos esquecer disso. O que passar disso é crendice e falácia. Muito bem, vamos à explicação dessa questão então. Vamos saber qual é o dia que caiu a preparação. Foi o dia que Yeshua foi sacrificado, foi ao madeiro. 14 de Aviv a gente já sabe. Mas em que dia da semana caiu o 14 de Aviv? Realmente foi numa sexta-feira? Vamos ver isso direitinho. Então vamos lá. Eu vou ler esse texto das Escrituras para entendermos melhor. No mês primeiro, aos 14 do mês, pela tarde, é Páscoa. A Páscoa do Senhor. E aos 15 dias deste mês é a festa dos pães ázimos do Senhor. Então o texto que nós estamos lendo aqui, que é o texto de Levítico, fala sobre as festas. Nós estamos contextualizando para não dizer que estamos fora do que a Escritura fala. Então, o que a Escritura fala? No primeiro mês, aos 14 deste mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias deste mesmo mês, é a festa dos pães ázimos do Senhor. 7 dias comereis pães ázimos, no primeiro dia tereis santa convocação, nenhum trabalho servil fareis, então era um feriado, dia de descanso, por isso chamado também de Shabat, e no grego Sabatão. Mas 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor, ao 7º dia haverá santa convocação, nenhum trabalho servil fareis. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes, quando houverdes entrado na terra, que vos hei de dar e fizerdes a sua colheita, então trareis o molho das primícias. Nós temos aí já o que? A celebração de primícias. Yeshua é a primícia dos que dormem, ok? Da vossa cega ao sacerdote. Ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. No dia seguinte, ao sábado, o sacerdote o moverá. E no dia seguinte que moveres o molho, preparareis um cordeiro sem defeito de 1 ano, em holocausto ao Senhor. E a sua oferta de alimentos será de 2 dízimas de flor, de farinha, amassada com azeite, para oferta queimada em cheiro suave ao Senhor. E a sua libação será de vinho, 1/4 de hin. E não comereis pão, nem trigo tostado, nem espigas verdes, até aquele mesmo dia em que trouxerdes a oferta ao vosso Deus. Estatuto perpétuo é por vossas gerações, em todas as suas habitações. Depois, para vós, contareis desde o dia seguinte ao sábado. Quantos dias eu devo contar? 7 semanas inteiras serão, até o dia seguinte ao 7º sábado. Então contareis 50 dias. Então oferecereis uma nova oferta. Aqui já é Shavuot, é a festa dos Pentecostes, a festa do Pentecoste. Então essa primeira fase de festas da primavera, representam a primeira manifestação
do Messias. Mas nós colocamos esse texto aqui para quê? Para que as pessoas tenham uma ideia da contextualização dos fatos em relação às festas estabelecidas. Vamos lá. Levítico 23:38 diz que o feriado anual também é um Shabat. Olha lá. É onde está a confusão na Brit Hadashah. Quando fala da festa dos pães asmos, chama a festa dos pães asmos de Shabat, chama o 14 de Aviv, que é Pêssah, de dia de preparação, e as pessoas confundem com a sexta-feira, e isso é um problema. Por quê? Porque acaba alimentando muito essas crendices, né? Então, a preparação, gente, é para a festa dos pães asmos, e não para o sábado semanal, um sabatom. Por isso o texto de João diz que grande seria aquele sábado, aquele sabatom, porque era o que? Festa dos pães ázimos, pois era o 15 de Aviv, Hag Matzot, o Matzah. Então Yeshua foi retirado rapidamente do madeiro por causa deste grande ajuntamento anual. Era quando as famílias se reuniam para comer o cordeiro sacrificado, o matzá e todos os alimentos concernentes a esta celebração. Yeshua morreu no 14 de Aviv, ao pôr do sol. E ao pôr do sol seria o quê? Ele morreu no 14 de Aviv. E ao pôr do sol seria o quê? O 15 de Aviv, seria Hag Matzot. Então a gente precisa desmistificar. E o que nós estamos fazendo aqui? Desmistificando. Então veja bem. Para entendermos em qual dia da semana caiu a Páscoa e naturalmente o sacrifício de Yeshua, temos que analisar os seguintes textos. Marcos capítulo 16, versículo 1. Olha lá. E passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. Agora veja bem, esse texto fala que passado o sábado. Se fosse passado o sábado, fosse já o domingo, se esse sábado que está falando ali fosse o 7º dia da semana, então a Escritura diz, nós vamos ler esse texto mais para frente, diz que Maria Madalena ela foi ao sepulcro no primeiro dia da semana cedo, quando ainda era escuro. Então ali está dizendo que passado o sábado elas foram comprar aromas para ungir. Mas se ela foi no sepulcro quando ainda era noite, ou seja, ainda não havia amanhecido no primeiro dia da semana, como que elas compraram isso? Em que horário compraram? Se passado o sábado já seria então domingo, se nós estamos falando de 7º dia da semana, passado o sábado já é domingo. Em que horário elas compraram isso no domingo? Se de manhã cedo, lá antes de amanhecer, já tinham ido lá no túmulo e a pedra já tinha sido removida. Então esse sábado que está falando ali não é o 7º dia da semana. Passado o sábado, qual é o sábado que o texto está falando? Após Pêssah, entra a festa dos pães asmos. Ali não é Shabat, o 7º dia da semana, é o Sabadão, é a festa dos pães asmos. Então passou a festa dos pães asmos, elas foram comprar especiarias. E que dia que foi? Nós vamos ver. Lucas capítulo 23, do verso 54 ao 56, o texto diz: E era o dia da preparação, e amanhecia o sábado. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galiléia seguiram também e viram o sepulcro, e como foi posto o seu corpo. E voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram conforme o mandamento. Irmãos, isso aqui confunde demais as pessoas, porque elas entendem que sábado por sábado é o 7º dia da semana. E não, o texto está falando ali na parte A do versículo sobre Pêssah e a festa dos pães asmos. Então, quando o texto de Marcos diz que passado o sábado elas foram comprar,
Então, passado o quê? A festa dos pães ázimos. Elas foram comprar. E ali, na parte do versículo de Lucas, capítulo 23, versos 54 e 56, diz ali a parte B do versículo: e voltando elas, prepararam especiarias e unguentos, e no sábado repousaram conforme o mandamento. Olha só. Então o texto de Lucas que diz: e voltando elas, prepararam especiarias e unguentos, e no sábado repousaram conforme o mandamento. Então o mandamento aqui, do texto de Lucas 23, 56, é o Shabat semanal. É o Shabat semanal. Então, que dia foi que elas prepararam essas especiarias e unguentos? Porque para preparar elas precisavam ter comprado primeiro. Se elas guardaram o sábado conforme o mandamento, o sétimo dia da semana, que dia que elas prepararam? A sexta-feira. E se elas prepararam na sexta-feira, que dia que elas compraram? Também na sexta-feira. E se elas compraram e prepararam na sexta-feira, em que dia caiu a festa dos pães ázimos? Na quinta-feira. E se a festa dos pães ázimos foi numa quinta-feira, que dia que foi Pêssego? Quarta-feira. Então todos esses fatos aqui, quando você contextualiza, você consegue entender. Elas guardaram o sábado conforme o mandamento. Elas prepararam. Para preparar, precisa comprar. Então elas compraram na sexta-feira. E naturalmente prepararam na sexta-feira, porque era passado no Shabat. Ou seja, era passado no Sabaton. Era passada a festa dos pães ázimos, foram lá e compraram. Compraram em que dia? Na sexta-feira. Prepararam quando? Na sexta-feira. E no sábado, que é um sábado semanal aqui, guardaram o dia conforme o mandamento. Então, nós temos a sexta-feira, que foi o dia da compra e da preparação. Nós temos a quinta-feira, que foi a festa dos pães ázimos, o feriado. Então, Yeshua só pode ter sido sacrificado numa quarta-feira. O 14 de Aviv, no dia do sacrifício de Yeshua, caiu numa quarta-feira e não numa sexta. E isso é fato, irmãos. Isso é fato. É que nós estamos presos a essas crendices que nunca procuramos saber se é uma realidade, se é real ou não. A gente simplesmente vai crendo no que falam. Mas essa é a contextualização dos fatos. Nós estamos falando de celebrações judaicas e não somente do Shabat semanal. Veja bem, no primeiro dia da semana, Maria Madalena, está em João capítulo 20, verso 1. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro. Então não tinha como ela comprar, se ainda era escuro. Não tinha aberto o comércio ainda. Naquele tempo não existia comércio como tem hoje aqui, que fica 24 horas vendendo. Para vocês terem uma ideia, não existia nem iluminação pública naquela época. Muitos lugares não tinham iluminação pública, a não ser aqueles que eram alimentados por azeite, mas não era iluminado como é hoje. Não era breu total, é claro, mas não era iluminado como as ruas são iluminadas hoje. Então, até para se privar de salteadores, o comércio naturalmente abria a partir do dia, a partir da primeira hora do dia, né? Então está dizendo ali em João capítulo 20, verso 1, que no primeiro dia da semana, e o primeiro dia da semana realmente é o domingo, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e a pedra já tinha sido removida. Olha só, se ela foi no sepulcro e ainda era escuro, não tinha amanhecido o dia ainda não era dia claro, a pedra já tinha sido removida. Já tinha sido removida, irmãos. Agora, o que ocorreu dentro desse processo da pedra ser removida, a Escritura já não traz esses fatos, porque está dentro de um cenário oculto, né? Mas veja bem, Mateus capítulo 28, versos 5 e 6 diz: mas o anjo respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Yeshua,
que foi pregado no madeiro. Ele não está aqui. Por que ele não está aqui? Porque já ressuscitou. Então ele já ressuscitou. Isso foi dito a ela, quando ainda era escuro. Veja bem, amados, qual foi o sinal que Yeshua falou que ia dar? O profeta Jonas. Será que Yeshua, sendo sacrificado numa quarta-feira, dá 3 dias e 3 noites? Será que dá? Vamos contar? Veja bem, se ele foi sacrificado no 14 de Aviv, à tarde, como os cordeiros foram sacrificados naquele dia também, até tirá-lo do madeiro, até levá-lo ao sepulcro, já estava praticamente, irmãos, entrando 15. Então nós não temos como contar a quarta-feira, porque não é o dia inteiro. A Escritura fala dia e noite, 3 dias e 3 noites. Então nós temos que contar a partir da quinta, porque como já estava dando o pôr do sol, então nós temos o que? A noite de quinta. Lembra que a noite vem na frente? Então nós temos a noite de quinta, o dia de quinta. Nós temos a noite de sexta e nós temos o dia de sexta. Nós temos o dia de sábado, né? O dia de sábado, e temos, ou melhor, a noite do Shabat e o dia de Shabat. Vamos fazer de novo? Noite de quinta, dia de quinta. Noite de sexta, dia de sexta. Noite do Shabat, dia de Shabat. Quantos dias e quantas noites nós temos aqui? 3 dias e 3 noites. Qual foi o horário que Yeshua ressuscitou? Que dia e horário que Yeshua ressuscitou? Amados, ele ressuscitou no fim do Shabat. Já no pôr do sol do Shabat, quando acaba o dia de descanso, também acabou o descanso de Yeshua. Yeshua ressuscitou no final do Shabat. Ele não ressuscitou domingo. Ele ressuscitou no Shabat. No final do Shabat foi o horário que ele ressuscitou. Isso cumpre o sinal que ele deu aos fariseus. Irmãos, se isso não se cumprisse, é o mesmo que dizer que Yeshua não é o Messias, porque o sinal que os fariseus queriam é se ele é o Messias. Eu vou dar um sinal para vocês, mas eu vou dar o sinal do profeta Jonas. Como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim também ficará o Filho do Homem no seio da terra, 3 dias e 3 noites. Ah, pastor, mas isso não é literal, é simbólico. Não, é literal. Os 3 dias e 3 noites que Jonas ficou no ventre do peixe não foi literal também? Agora, se nada mais é literal nas Escrituras, então fica difícil. É claro que nós temos livros na Bíblia que são livros com muita simbologia, enigmas, figuras, mas isso aqui não. Yeshua está falando de dias inteiros, um yom, dia e noite. Está falando sobre a totalidade de um dia, que contempla dia e noite, um yom. Então 3 yoms, ou 3 yom, Yeshua cumpriu a risca. Vamos fazer de novo, para não ficar dúvida? Ele foi colocado no tempo já no finalzinho do 14. Entrou 15 de Aviv. 15 de Aviv, quinta-feira. Aí a noite de quinta, porque a noite vem antes do dia. Então, noite de quinta, dia de quinta. Noite de sexta, dia de sexta. Aí vem a noite do Shabat. A noite vem primeiro, e aí você tem o dia do Shabat. Você tem 6, a contagem de 6, que em cada yom é noite e dia. Então são 3 dias e 3 noites. Yeshua ressuscitou no final do Shabat. E o que isso demonstra? Que tem muito ensino por aí que não tem fundamento nas Escrituras. Amados, se o domingo
essa palavra veio existir depois, chamado de primeiro dia da semana. Se o primeiro dia da semana é dedicado a Mitra, ao Deus Sol, Constantino era um adorador do Sol, vocês acham que o Eterno ia trazer algum tipo de fato que pudesse ainda trazer glória para esse dia que era dedicado ao Sol? Qual é o dia do Senhor? Das Escrituras. Yeshua disse: eu sou o Senhor do sábado. E o Senhor do sábado ressuscitou no sábado. No final do sábado, Ele ressuscitou. Então, o Eterno jamais iria fazer algo para alimentar ainda aquilo que já existia dentro do paganismo, porque o Sol sempre foi adorado. Constantino não é o primeiro que adora o Sol. Outras culturas mais antigas que os romanos, já adoravam o Sol. E o primeiro dia da semana era um dia dedicado ao Sol. Então, as pessoas até dizem que domingo é um dia sagrado por causa da ressurreição. Não tem domingo como dia sagrado. O dia da semana que foi estabelecido pelo Eterno sempre foi o Shabat. Não existe nas Escrituras mandamento para observar o domingo. Não existe. Então, amados, as pessoas tendem a buscar explicações em textos que não, na realidade, não mudam os fatos. No caminho de Emaús, hoje fazem 3 dias que esses fatos ocorreram, e era o primeiro dia da semana. Não muda nada, porque quem estava falando ali era judeu para judeu. E quando o judeu fala 3 dias para outro judeu, eles sabem que estão falando de 3 dias atrás, 3 dias e 3 noites atrás, completos. Então isso não muda nada. O que foi falado no caminho de Emaús não muda nada, porque o texto também não está dizendo que não foi numa quarta-feira a sua morte e a sua ressurreição no final do Shabat. Até porque no primeiro dia da semana tudo isso já tinha ocorrido já. Então, quando você contextualiza a questão, fica fácil entender. Era um judeu falando de 3 dias atrás para um outro judeu. E quando é que deu 3 dias inteiros? No final do Shabat deu 3 dias inteiros. Ali ainda não tinha terminado o dia. Outra coisa que falam é que Yeshua, 3 dias e 3 noites no túmulo, iria apodrecer. Falei, a gente compara com Jonas, né? Jonas também não passou 3 dias, 3 noites lá. Ele apodreceu, nem morrer não morreu. Mas quem o sustentou no ventre do peixe? Foi o Eterno. Então nós estamos falando, amados, de questões relacionadas ao divino, ao Deus Todo-Poderoso. Nós estamos falando do Messias. E para vocês terem uma ideia sobre essa questão, o salmista já havia revelado isso no Salmo. Vamos ver? Salmo capítulo 16, do verso 9 ao verso 11, fala exatamente sobre isso. O Eterno já havia falado que o corpo do Mashiach não iria apodrecer no túmulo. Não iria. Olha lá. Portanto, está alegre o meu coração e me regozija a minha glória, também a minha carne repousará segura. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença a fartura de alegrias, à tua mão direita há delícias perpetuamente. Então o salmista já havia previsto que o Messias não iria entrar em estado de decomposição. Assim também como estava escrito que nenhum dos ossos dele seria quebrado. Por isso que os soldados chegaram e apenas lhe furaram um lado e saiu ali sangue e água. Então, amados irmãos, quando nós contextualizamos, a gente acaba aí quebrando o quê? Crendices. Domingo não é dia de ressurreição. Não tem por que ficar comendo bacalhau no domingo. Não tem por que ficar celebrando Sexta-feira Santa. Sexta-feira não é santa. Se tem um dia na Bíblia Santa, é o Shabat. Então, amados irmãos, precisamos estar atentos
a todas essas coisas, porque há muito engano religioso por aí. Há pessoas que acabam sendo adeptos de determinados segmentos sem saber os seus fundamentos, sem estudar as Escrituras. Agora, é aquela coisa, né? Se um cego conduz outro, o que vai acontecer? Vão os dois cair no buraco, né? A gente não sabe qual cai primeiro, mas um puxa o outro, não é verdade? Então nós estamos trazendo essa explicação hoje aqui na congregação e para os nossos amigos também que nos acompanham no YouTube. Que o Eterno abençoe a todos. Havendo mais alguma dúvida, havendo perguntas, deixe nos comentários, se inscreva no nosso canal no YouTube, deixe o seu like, deixe o seu dislike também se não gostar, mas não deixe de participar desse projeto da CMB no YouTube. Estamos à disposição para responder as perguntas. Salve o nosso número de celular, nos chama no WhatsApp para mandarmos as nossas apostilas, os nossos PDFs de estudo. Então até breve, no próximo vídeo. Shalom, Lehitraon!